Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Toda a comunidade daqui da rua 23 de abril. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E uma boa noite de paz. Amém? Eu quero agradecer desde já essa rica oportunidade. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas Deus, quando Ele vê um coração sincero, Ele atende. Então que você ore nessa noite, que você clame aos céus, que o Pai, Ele está pronto para ouvir a tua oração. Amém? E o tema de hoje é o Papai Noel que encanta e o Emmanuel que transforma. O texto base, meus irmãos, você vai encontrar, você pode acompanhar e já foi lido agora à noite pelo pastor Carlos, né? Vai estar no livro de Mateus, capítulo 1, versículo do 21 ao 23. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Esse texto, meus amigos, meus irmãos, ele foi elaborado pelo nosso pastor Gilmar. E aqui, o nosso Senhor Jesus, Ele vai estar falando comigo e com você. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Meu irmão, minha irmã, vivemos em um tempo em que o Natal virou vitrine, virou comércio, luzes piscando, fotos temáticas, campanhas emocionais. Mas no meio de tanto brilho artificial, a pergunta que precisa ecoar é: onde está Emmanuel? Não é errado montar árvores, trocar presentes, tirar fotos, mas o problema não são as celebrações, mas sim o vazio por trás delas. Quando Cristo deixa de ser o centro. O mundo inventou um velhinho bom para entreter, mas a Bíblia revela o Deus Santo que desceu para salvar. E hoje o Espírito Santo veio nos lembrar: o Natal não fala de um distribuidor de presentes, mas fala do Deus que se fez presente. O mundo inventa mitos, mas a Bíblia revela a verdade. Papai Noel, fantasia construída. Emmanuel, presença revelada. O mundo criou uma figura simpática, com barba branca, roupas vermelhas, magia, historinhas, mas tudo isso é construção cultural, invenção humana. Enquanto isso, a Bíblia revela Emmanuel, o Deus que se faz carne e habitou entre nós. Você pode conferir em João capítulo 1, versículo 14. Seja na sua Bíblia de papel ou na sua Bíblia virtual. Oi, titios. Não é lenda, não é conto, é revelação divina. O que o mundo inventa, entretém por um dia, mas o que Deus revela, transforma para sempre. Isaías profetizou:
capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glórias ao santo nome de Jesus. Ou seja, o Natal é sobre imaginação humana, é sobre manifestação divina. A fantasia cria um personagem, o céu envia um Salvador. Símbolos que distraem, escrituras que iluminam. O problema não é o símbolo, é quando o símbolo rouba o foco da escritura. O mundo ilumina casas com lâmpadas, mas a Bíblia ilumina corações com a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Estava chegando ao mundo. João capítulo 1, versículo 9. A cultura monta cenários bonitos, mas Deus escreve um plano perfeito e eterno. A sociedade cria tradições. A palavra revela a redenção. Se o Natal da terra te distrai, o Natal do céu te desperta. Por isso, antes de celebrar, precisamos perguntar: o que me emociona mais? O cenário ou o Salvador? O mundo propõe entreter, mas Deus veio para salvar. O velhinho bom que diverte e o Deus Santo que transforma. O Papai Noel é um símbolo de alegria momentânea. Ele aparece à cena, distribui carinho superficial e vai embora. Mas Jesus não. Jesus não é um símbolo. Ele é a própria alegria encarnada. Ele não surge numa data comercial. Ele entra na história, entra na alma, entra na casa. Ele não acena de longe. Ele toca, ele cura, ele restaura, ele transforma. Ele não distribui afeto superficial. Ele derrama amor eterno. Ele não vem uma vez ao ano. Ele permanece todos os dias. Ele não some quando as festas acabam, mas ele caminha com você quando as luzes apagam, quando a dor chega, quando a vida pesa. Ele não só vem até nós, ele veio para nos levar para onde ele estiver, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glórias ao santo nome de Jesus. Só para gravar na sua memória. Ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar. Você não entendeu? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O velhinho bom encanta por um instante, mas Emmanuel salva para sempre. Não é sobre presentes materiais, é sobre o presente eterno. O mundo transformou o Natal em uma corrida de compras. E a prova está aí, né? Como é que está o shopping? Onde é que se encontra muitas pessoas? Estão comprando presentes. Quando eu era do mundo, eu também pensava que eu só era importante na minha família
se eu chegasse com os presentes. Olha aí. Mas hoje eu aprendi que essa luz que resplandece na minha face e na sua face, ela só pode ser de Jesus. Ela é de Jesus. Você demora um pouco para você entender que Jesus, ele é muito mais do que uma embalagem bonita. Ele é muito mais do que um perfume. Ele é muito mais do que a chave de um carro na tua mão. Então, meus irmãos, vamos para a Bíblia. Mas a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Está em João capítulo 3, versículo 16. O maior presente não está debaixo de uma árvore. Ele foi pendurado numa cruz. Não é algo que você compra, é algo que você recebe pela fé. Os presentes do mundo estragam, envelhecem, quebram. Mas o presente de Deus é vida eterna, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Natal comercial coloca foco no que se ganha. O Natal bíblico coloca foco em quem já veio. A pergunta não é o que eu vou dar. A pergunta é o que eu vou fazer com Jesus, o presente que Deus me deu. O Natal do mundo é comercial. O Natal bíblico é sacrificial. Consumo, brilho, compras, cruz, encarnação e propósito. O Natal popular é sobre brilho, luxo, mesas fartas, shoppings cheios. Mas o Natal bíblico é sobre um Deus que se esvaziou, conforme em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Você pode me acompanhar, tá? Que vai nos dizer assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, ele que deixou o trono, meus irmãos, para nascer numa manjedoura. Enquanto o mundo aumenta o consumo, Jesus diminui até virar servo. Enquanto o comércio lucra, o céu se doa. Enquanto muitos gastam dinheiro, Deus gasta graça. A Bíblia diz: sendo rico se fez pobre por amor de vós. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. O mundo celebra consumo, o céu celebra sacrifício. Por isso o verdadeiro Natal nos chama não para gastar mais, mas para entender mais. Quando o Natal perde Cristo, ele perde sentido. O Natal sem Cristo é como luz sem energia. Brilha, mas não ilumina. É como música sem unção. Toca, mas não transforma. É como festa sem propósito. Reúne, mas não salva. Você pode ter ceia, árvore, presente, família reunida, mas se Emmanuel não for lembrado, o Natal vira apenas um evento cultural. Sem Cristo, o Natal é bonito, mas não é santo. Com Cristo, o Natal não é só bonito, é glorioso. Porque Natal não é sobre o que temos na mesa. É sobre quem colocamos no coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Meus irmãos, quando as luzes se apagam, talvez o maior problema do nosso tempo não seja o Natal com Papai Noel, mas um Natal com Jesus apenas no discurso e não no coração. Porque é possível falar de Cristo, cantar sobre Cristo, pregar sobre Cristo e ainda assim mantê-lo do lado de fora da casa. Quando as luzes piscam, muitos se alegram, mas quando as luzes se apagam, só permanece quem é real. Emoção não sustenta a alma. Tradição não cura o pecado. Costume religioso não transforma caráter. O que transforma é Emmanuel vivendo dentro de nós. Há pessoas que celebram o nascimento de Jesus, mas nunca permitiram que ele governasse suas decisões. Jesus não nasceu apenas para ser lembrado uma vez por ano. Ele nasceu para ser seguido todos os dias. E hoje o Espírito Santo está dizendo: não me celebre apenas na manjedoura, me entronize no coração. Porque quando Emmanuel entra, o pecado perde a força, a culpa perde a voz e a vida ganha sentido. Não é sobre manter a tradição do Natal, é sobre viver a transformação do Emmanuel. Quando o velhinho bom sai da cena, o Deus Santo é entregue ao povo. Emmanuel está conosco, não uma vez ao ano, mas todos os dias. O mito aparece uma noite, Emmanuel permanece todos os dias. Quando o velhinho bom se despede do shopping, tudo volta ao normal. Mas quando Emmanuel nasce dentro de nós, nada volta a ser como era. A Bíblia diz: e o seu nome será Emmanuel, Deus conosco. Pode olhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 23. Não Deus distante, não Deus simbólico, não Deus decorativo, mas Deus conosco. Dezembro vai acabar, mas a presença dele vai continuar conosco. O Natal da Terra acaba em horários comerciais, mas o Natal bíblico continua na eternidade. O Natal verdadeiro exige decisão, rendição e santidade. O mito exige fantasia, Cristo exige fé. O mito exige foto, Cristo exige entrega. O mito exige sorriso, Cristo exige coração. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4: vinde a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho. O Natal é um convite. Quem é Jesus para você? Eu te pergunto nessa noite: quem é Jesus para você? Você pode questionar no seu coração, você pode se perguntar, e eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Personagem histórico ou salvador pessoal? Se ele nasceu em Belém, mas não nasceu em você, então o Natal ainda não aconteceu no seu coração. A fantasia até emociona, mas só Jesus regenera. Meus irmãos, o mundo criou um personagem simpático para distrair os corações, mas o céu enviou um Deus Santo para resgatar almas. Hoje o Espírito Santo está removendo a névoa do Natal superficial, emocional e vazio, para revelar o Cristo vivo da Escritura. O Deus que desceu, o Deus que se esvaziou, o Deus que se entregou por amor.
O Natal não é sobre um presente que se abre com as mãos. É sobre um Deus que abriu mão da sua glória para te alcançar. Você já pensou nisso? Não é sobre luzes que brilham fora. É sobre a luz que precisa acender por dentro. E hoje o céu faz uma pergunta que ninguém pode responder por você. Cristo está no centro da tua celebração? Aqui tem uma pergunta. Cristo está no centro da tua celebração? Ele está no centro da tua casa? Aleluia. Ele está no centro das suas decisões? Ele está no centro do teu coração? Porque não basta Jesus ter nascido em Belém. Ele precisa nascer em você. Se você deseja viver o Natal verdadeiro, não apenas lembrar de Jesus, não apenas falar de Jesus, mas pertencer a Jesus. Hoje é dia de rendição. Venha se entregar ao Emmanuel, o Deus conosco. O Deus que entra, transforma e permanece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu profetizo sobre a tua vida. Este não será apenas mais um Natal comemorado. Será um Natal experimentado. Não será só lembrado pela memória, será vivido pela fé. Não será apenas bonito aos olhos, será santo diante de Deus. Porque quando Emmanuel nasce em nós, o Natal deixa de ser uma data e se torna uma nova história. Eis-nos aqui, Emmanuel. Ore comigo, aí dentro de você, assim como você estivesse conversando com Deus. Nesse momento, você ora, fala com Deus. Porque eu vou dizer assim, e você também pode acompanhar comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, santo e justo, nesta hora toda distração cai por terra. Todo ruído da alma se cala. E toda máscara espiritual é removida diante da tua presença. Hoje não estamos diante de um símbolo. Não estamos diante de uma tradição. Não estamos diante de uma data no calendário. Estamos diante do Emmanuel, Deus conosco. Espírito Santo, passa agora entre nós. Visita corações cansados, feridos, religiosos, frios, distraídos. E também aqueles que nunca te conheceram de verdade. Quebra, Senhor, o Natal superficial. Quebra o Natal vazio. Quebra o Natal sem arrependimento. Quebra o Natal sem cruz. Arranca dos corações tudo aquilo que ocupou o lugar de Cristo. Orgulho, pecado escondido, religiosidade morta, tradições sem vida, costumes sem transformação. Hoje nós abrimos a porta. Hoje nós rasgamos o coração. Hoje nós dizemos: entra, Emmanuel. Entra nas casas da rua 23 de abril. Entra nas casas do Complexo Nordeste de Amaralina. Entra nessas famílias. Entra nos casamentos. Entra nos pensamentos. Entra onde ninguém mais consegue entrar. Onde havia trevas, acende a luz verdadeira. Onde havia culpa, libera perdão. Onde havia morte espiritual, sopra a vida.
Onde havia pecado reinando, estabelece o teu trono. Jesus, não queremos apenas te celebrar na manjedoura, queremos te entronizar no coração. Não queremos apenas lembrar do teu nascimento, queremos viver a tua transformação. Que este Natal não seja apenas bonito aos olhos, mas poderoso no espírito. Que não seja apenas comemorado, mas vivido em santidade. Que não seja apenas lembrado, mas marcado por arrependimento, fé e entrega. Hoje declaramos: Emanuel nasceu e está nascendo agora dentro de nós. Recebe, Senhor, vidas rendidas, corações quebrantados, almas sedentas por Ti. E que quando as luzes se apagarem, quando as festas terminarem, quando dezembro passar, a Tua presença permaneça. Que onde Emanuel habita, o pecado não governa, o medo não domina e a esperança nunca morre. É sobre isso, porque onde Emanuel habita, o pecado não governa. Ele pode habitar no seu coração, porque se ele habitar no seu coração, o medo não vai te dominar e a esperança nunca morre. Nós te entregamos tudo, nós te rendemos tudo, nós te pertencemos. Em nome de Jesus, o Cristo vivo, o Salvador, o Emanuel. Amém. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que você permita que o Emanuel transforme sua vida. Que ele adentre no seu coração e ocupe o espaço onde está o medo, onde está a dúvida, onde está o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, povo de Deus. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo por essa palavra. Por essa palavra. Oh, glórias! Meus irmãos, Deus preparou essa palavra aqui para esse complexo essa noite. Eu oro a Deus que ela fique gravada na tábua dos nossos corações para a glória de Deus. Amém? Eu convido a irmã Cláudia aqui para estar orando e encerrando. Quem recebe essa palavra aqui esta noite? Quem recebe ela? Então comece a aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando você aplaude a Ele, você olha para o céu e começa a glorificar Ele, dizendo glória, glória. Mistura a palma com glória, 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 glória a teu nome, ó Senhor, que vive e reina. Aleluia. Minha irmã Cláudia. Glória a Deus. Vamos orar, né? Mais um evangelismo, mais um culto. Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor tem mandado e a igreja tem ido. Nós ouvimos a voz do Senhor nessa noite e estamos aqui. Então nós temos motivos de sobra para agradecer ao nosso Deus por esse momento, por essa rica oportunidade, porque muitos queriam estar aqui, mas não teve essa mesma oportunidade que nós tivemos. Então vamos agradecer. Soberano Deus maravilhoso, eterno, todo-poderoso, Pai que estás nos céus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, pelos louvores que foram entoados, pela essa palavra, ó Deus, a qual foi ministrada aqui nesta noite. O Senhor diz, ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Então que cada um, meu Senhor, possa ter recebido, ó Deus, a tua porção em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, continua conosco, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares em paz e segurança, assim
assim como o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, Senhor, ir na nossa frente, Deus, desfazendo todo laço, todo embaraço, repreendendo, meu Deus, todo tiroteio, meu Senhor, toda bala perdida, toda briga, toda divisão, toda confusão, lança por terra, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por cada família, Senhor, aqui dessa rua. Te agradecemos, Pai amado, Pai querido, porque muitos, Senhor, tinham seus afazeres, mas parou um pouquinho para ouvir, Senhor, a Tua voz. Parou, ó Deus, um pouquinho, Senhor, para ouvir qual o Senhor tinha para falar aqui nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Nivaldino, do pastor Carlos, Pai amado, Pai querido, da irmã Lene, ó Deus, bendito Deus amado. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Deus, recompensar cada um, Senhor, que se dispôs, Senhor, aqui nessa noite. Os irmãos, Senhor, da Rua Alagoas, o pastor Rafael, Senhor, cada um, ó Deus. Eu não vou ficar falando o nome, Senhor, porque eu posso esquecer, mas o Senhor não esquece. O Senhor não esquece, Pai amado, Pai querido. Por isso te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por mais esse evangelismo aqui nessa rua. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua presença, Senhor, aqui neste lugar. Isso é o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Levanta a tua mão para a bênção apostólica. Já agradeço a Práxito e Evanildo. Que Deus abençoe a sua vida. Evanilda, Deus abençoe a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Amém? Continue multiplicando o celeiro da sua casa. Amém? Deus abençoe a todos. Estou bem. Amém? Levanta a sua mão com a mão de receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Divino Espírito Santo seja com todos aqui na face da terra e para sempre aquele que crê. Diz, e graças a Deus, diga assim: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, 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 lá em casa, irmão. Que é isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.